Nós estamos iniciando, irmãos, uma série de mensagens sobre o tema salvos para quê? Por quê? Nós estamos iniciando em nossa igreja agora o ano eclesiástico, que começa no mês de abril, mas nos meses de fevereiro e março nós nos preparamos para uma eleição da nova diretoria, onde nós damos oportunidade para os membros da igreja escolher como utilizar os seus dons, seus talentos na obra do Senhor. Então nós começamos hoje pela manhã a pregar sobre isto. Hoje à noite eu quero trazer uma mensagem baseada na parábola do servo fiel, que pode também se tornar um servo mau. Está lá em Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Nós temos um famoso poeta inglês, um pastor anglicano. Ele tem um texto que é conhecido de muitos de vocês. Ele disse assim: nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte do continente. Ele era inglês, então a Inglaterra é uma ilha. E ele diz: todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar dos teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. É por isso, não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por vós. Nós somos a humanidade. Cada um de nós é importante. Nós fazemos parte de um todo. Nós não vivemos isolados. O ser humano não vive isolado. O ser humano é o único animal que aprende ser humano com outro ser humano. O gato nasce, você separa de outros da espécie, ele se torna gato. Mas o ser humano, se ele sair do convívio do homem, de outro ser humano, ele não sabe o que é ser humano. Ele não sabe andar ereto, ele não saberá falar, ele não saberá se comportar como ser humano. Um autor, escrevendo numa revista cristã, muitos conhecem, chamado Ultimato, um artigo que ele tem o título Salvo para quê? E ele iniciou o seu artigo assim: somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Pela maravilhosa graça de Deus, temos fé que salva e teremos vida sem fim junto ao nosso Criador e Pai. Fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos empenhados em dar sempre bom testemunho do Senhor. Porém, muitos de nós, às vezes, nos perguntamos: para que o Senhor me chamou? Qual o objetivo prático da minha salvação neste mundo? Sei que estarei com o Senhor por toda a eternidade, mas e agora? O que fazer? Cruzar os braços, olhar para cima e aguardar a volta do Senhor? O que fazer além de frequentar os cultos, os pequenos grupos e as reuniões de oração? O que fazer? É por isso que nós estamos trazendo essa série de mensagens, então, salvo para quê? E nosso objetivo é mostrar que a Bíblia nos ensina que a nossa missão aqui no mundo, ela envolve abençoar vidas. Que nós não podemos ser cristãos isolados do mundo. E Deus então nos deu os dons, nos deu habilidade para nós servirmos a Ele, servindo o próximo.
Você não vai servir a Deus e esquecer do próximo, isso não existe. Deus está pronto, acabado, e a Bíblia nos ensina que Ele é imutável. Nada que nós venhamos a fazer vai mudar Deus, nem acrescentar, nem diminuir. Ele precisa de nós, porque o próximo precisa de nós. Hoje pela manhã eu iniciei essa série de mensagens, e nós analisamos um texto em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 8, onde o apóstolo Paulo ensina que nós adoramos a Deus em resposta à misericórdia dele. Na prática seria isso. Você está aqui por quê? Você deveria estar aqui porque Deus lhe abençoou. Nós estamos testando um microfone novo e não está funcionando. Então eu vou pedir licença para dar um break aqui e vou substituir um velho microfone de mão. É complicado. Já me dá aí, Chico. Pronto, agora minha voz fica até mais bonita, mais grossa, não fica? Não é? Então, obrigada. E a culpa não é deles não, é minha. Compramos esse microfone aí, não está dando muito certo não. Mas então, nós estamos aqui para cultuar a Deus em resposta ao que Deus fez por nós. Ninguém vem para a igreja, eu vou lá para ver o pastor Carlos. Você vai se decepcionar. Eu não vou lá para ouvir a música, você vai se decepcionar. Você veio aqui para adorar a Deus. Em resposta a alguma coisa que Deus fez em sua vida. E Paulo diz, olhe para as misericórdias. Olha para quem você era e o que você é hoje, o que Deus fez na sua vida, e você terá motivo de dizer, eu vou lá na igreja para cultuar a Deus. E Paulo, então, como falamos hoje pela manhã, ele diz que Deus transformou a nossa vida, nos regenerou, mudou a nossa vida, nos deu a salvação e nos colocou na igreja, nos fez parte do corpo de Cristo, nos inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. Através do batismo, somos inseridos no corpo de Jesus Cristo. E como somos inseridos no corpo de Cristo, aí vem a pergunta, mas então, o que eu tenho que fazer? Deus nos dá dons, habilidades, para você servir ao próximo. O corpo de Cristo, a igreja, é continuar a obra de Jesus no mundo. Por isso que somos o corpo de Cristo. Nós somos os pés, as mãos, os olhos, a voz de Deus no mundo. Somos o coração de Deus no mundo. Então ele criou o corpo, que é a igreja, os salvos, deu dons para que eles continuem a obra. E como corpo, membros do corpo, cada membro tem uma função. Você, como cristão, o dia que você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo entrou nela e deu dom para você. A Bíblia diz que cada cristão tem pelo menos um dom espiritual. Como seria bom se cada cristão descobrisse o seu dom. Se cada crente fala, meu dom espiritual que Deus me deu esse, eu vou pegar desse dom e fazer dele um ministério. Deig, me permite usar, Deig. Cadê o Deig? Está aqui, está aqui. Está lá, fica em pé. Deig é capoeirista. Um dia ele chegou, pastor, Deus me deu essa habilidade, esse dom, eu vou fazer isso para ganhar uma para Jesus. Ele tem um ministério de capoeira que tem sido uma bênção. Obrigado, Deig. Isso é usar o dom. Ele usa a capoeira para ganhar uma para Jesus. E olha que muitos no início, Deig? Pastor, Deig, capoeira na igreja. Tivemos que quebrar paradigmas, quebrar barreiras, para que isso acontecesse. Qual é o seu dom? O que você está aqui? Você não foi salvo para ir para o céu só. Falei hoje de manhã, já pensou? Não, está salvo, vai para o céu, então seria mais ou menos assim. Aceitei Jesus, agora posso morrer. E Deus diz, aceitou Jesus, morre. Cada vez que levantar sua mão aqui, é alguém morrendo. Não. Você continua vivo porque Deus tem uma missão para você, para abençoar o mundo. Nos conecta com o mundo, para sermos luz do mundo. Nós não somos uma ilha. O mundo precisa de nós.
Eu quero trazer nesta noite uma reflexão com base em Mateus capítulo 24, a parábola do servo fiel contada por Jesus. O servo fiel que pode se tornar um mau servo. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículos 40, eu vou ler do 42 ao 51. Ok? A parábola está lá no versículo 45 em diante, mas eu vou ler a partir do versículo 42. Você tem na Bíblia, no seu celular, uma Bíblia? Todo crente tem que ter no celular uma Bíblia. Baixa o aplicativo, é de graça. Está na fila do banco, fica lendo a Bíblia. Está esperando o médico, 2 horas lá para ser atendido, fica lendo a Bíblia. Está na igreja, leia a Bíblia. Então agora é hora, coloca no modo silencioso, tá? Mateus 24, versículo 42 e 51 diz assim. Jesus diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos seus demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater nos seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe. E ele o punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa parábola, ela tem um paralelo lá em Lucas capítulo 12, versículo 44 em diante. Lucas registra esse mesmo ensino de Jesus. E parece que Jesus usou essa temática pelo menos umas 2 vezes no seu ministério, porque Lucas relata numa situação e agora Mateus relata em outra. Lendo essa parábola, eu vejo 3 ênfases importantes. Primeiro, Jesus está fazendo uma crítica aos religiosos da sua época. Que eles eram líderes, eles eram servos que deviam tomar conta dos servos e estavam judiando dos outros. Jesus um dia chamou para os líderes religiosos e disse o seguinte, lá em Mateus 23:4, Jesus diz assim: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. A segunda ênfase que eu vejo nessa parábola é a conduta dos seus discípulos ao usarem os dons. Como é que você está usando os seus dons? E a terceira e principal ênfase que Jesus dá aqui é a necessidade que o cristão tem de usar os seus dons, usar os seus talentos, mas ficar atento porque Jesus vai voltar e cada um vai prestar conta. E o momento que Jesus volta, ninguém sabe. Jesus pode voltar ao terminar essa mensagem. Você estaria pronto? Mas, se Jesus não voltar, pode ter certeza que logo, logo, no máximo aí uns 90 anos, você vai se encontrar com Jesus, se você tem 1 ano. Porque a vida do homem é curta. Ou seja, nós vamos nos encontrar com Jesus. Ou ele voltando, ou nós indo ao encontro dele. E Jesus disse, vocês têm que estar preparados. Interessante que quando Lucas narra esse ensino de Jesus, Lucas narra informando que Pedro fez uma pergunta para Jesus. Jesus, essa parábola que o senhor está contando, é para todos esses que estão ouvindo o Senhor, ou para nós, os seus discípulos, que já somos seus discípulos? Jesus disse, é para vocês também. É para vocês que já são cristãos. É para todos os que me seguem. Então, a parábola que Jesus contou é para mim, é para você, é para cada um de nós aqui. E Jesus diz que nós devemos estar atentos.
Pois Jesus vai voltar e vai pedir conta para os seus discípulos. Nós vamos prestar conta a Deus dos dons que Ele nos deu. Quando você entrou aqui, você recebeu um boletim. Tem um esboço dessa mensagem, tem uma lacuna, se quiser preencher. Eu vou colocando aqui, onde está amarelo, é uma lacuna que você pode preencher. Tem caneta aí à frente, quiser interagir. Alguém não recebeu o boletim? Levante o braço. Temos irmãos aqui que não receberam. Faça um exercício. O pessoal da recepção vai rapidinho entregar. Então, se demorar, eles vão fazer uma ginástica com vocês, para vocês fortalecer a musculatura. Então, o pastor Maia está vindo aqui, entregando, mantenha seu braço levantado, e tem um esboço dessa mensagem para que você possa ir para casa, refletir sobre o que você ouviu, esse estudo bíblico. Percebe? Cada cristão é um servo de Jesus e vai prestar conta. Eu quero chamar a atenção desse texto porque ele diz o seguinte, que nós somos servo de Jesus. A lacuna aí é servo. Coloque aí. E o texto bíblico, eu vou retomar a leitura que fiz no versículo 45. Olha o que Jesus diz. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos demais servo da sua casa? A palavra que Jesus usou, servo, aqui, é uma palavra que é diferente do servo que nós usamos. Naquela época era escravo, a palavra é dulo. Jesus falou, quem é o escravo do seu Senhor? E é interessante, a Bíblia nos coloca como escravo de Jesus Cristo. Mas que coisa negativa. Naquela época, ser escravo de um grande Senhor, de um bom Senhor, era um privilégio. Não é? Nós sabemos que Aristóteles foi um escravo que educou Alexandre o Grande. Olha que honra, e olha quem era ele. Nos tempos de Jesus havia 3 tipos de servos. Havia o escravo, aquele que tinha total domínio do seu senhor. O senhor tinha a vida dele como absoluta ali sobre ele, então era um escravo. E Paulo vai dizer, eu sou escravo de Jesus Cristo. Mas tinha um escravo mordomo. Esse versículo aqui está falando desse escravo que era um mordomo. Era um escravo que ganhou a confiança do seu senhor. E o seu senhor disse o seguinte, olha, eu vou colocar você como o senhor, como aquele que vai ser o mordomo dos meus bens. E começava com algumas coisas e conforme ele ganhava confiança, tomava conta de tudo. Um exemplo bíblico que nós temos é José lá no Egito. Ele começou como escravo na casa de Potifar, tornou-se o senhor, depois caiu em desgraça, caiu numa cilada, foi para o presídio, lá no presídio ganhou confiança, se tornou administrador do presídio, depois foi parar no palácio de Herodes e se tornou o segundo abaixo do rei do Egito. Ganhou a confiança e Deus usou. Um escravo que chegou a isso. É nesse sentido que diz que o servo mordomo. E o terceiro servo que tinha naquela época chamado jornaleiro. Jornaleiro é porque ele recebia o jornal. Era uma espécie de salário semanal. A jornada do trabalho. Então deu a palavra jornal. Ele recebia pela jornada do trabalho, era um trabalhador assalariado. E a Bíblia nos coloca os cristãos como servo de Jesus Cristo. Mas percebe, servos não para servir a Jesus Cristo, mas para servir os filhos de Jesus Cristo, outros seres humanos. Quando eu falo eu sirvo a Deus, você tem que sempre pensar o seguinte, ok, eu sirvo a Deus, eu estou servindo em nome de Deus, mas a quem? Tem gente que diz, não, eu estou servindo a Deus, os outros que se dane. Não existe isso. Deus não precisa de nada que você faz. Ele precisa de você para abençoar pessoas. Seus irmãos, nós fomos parte de um todo. Jesus estava indo para Jerusalém, a última viagem de Jesus para Jerusalém. E ele caminhava com os seus discípulos, os apóstolos. E é interessante, nós tínhamos 2 apóstolos ali que estavam tendo uma disputa com os demais. Tiago e João eram irmãos. E a mãe dele
era uma daquelas que serviam os discípulos, servia a Jesus Cristo. E nessa caminhada eles começaram a discutir quem é o maior, quem é o maior. Entre nós aqui, quem é o maior? Aí diz que Pedro e Tiago, João e Tiago chegaram perto de Jesus e a mãe também. A mãe é terrível, né? A mãe faz coisa pelos filhos, sai de baixo. Ela chegou perto de Jesus e disse assim: Jesus, quando o Senhor assumiu o comando, for rei, o Senhor coloca os meus filhos, uma à sua direita, outro à sua esquerda? As mães sempre querem privilegiar seus filhos, às vezes passa por cima dos outros, não é isso? Isso é terrível, é um exemplo negativíssimo. E Jesus então chamou, ele disse assim, vocês sabem, está lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 até o 28, Jesus disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês será servo. Quem quiser se tornar importante entre vocês será servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Ele usa essa diferença, servo e escravo. E ele diz, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o apóstolo Paulo dizendo para nós, dizendo, olha gente, vocês estão aqui para servir a humanidade, servir as pessoas. E servir como escravo, se for o caso. Ele diz lá em Filipenses 2, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e aqui ele usa a palavra escravo, tornando-se semelhante aos homens. Percebe, irmãos, a Bíblia nos coloca como escravo de pessoas. Nós estamos para servir as pessoas, não para sermos servidos. E voltando à parábola do servo fiel, volta ao versículo 45, que Jesus disse assim, quem é, pois, o servo, o escravo, fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa? Percebe, na condição de servos mordomos, Jesus espera primeiro duas coisas de nós, que sejamos fiéis, confiável, ou seja, que sabe que não pode desviar da tarefa. Você dá a tarefa para alguém, e alguém então faz totalmente diferente do que você pensa. Você confia naquela pessoa? Não. Percebe que ele está dizendo aqui que o servo tem que ser fiel. Jesus deu essa missão e você vai cumprir essa missão. Jesus diz que você tem que ser servo fiel e sensato, ou seja, sábio, prudente. Não é servir ao Senhor de qualquer maneira. Ou seja, o servo de Jesus precisa ser confiável, precisa ser responsável. Mas é interessante, mas há outro aspecto aqui nessa parábola, que eu quero que você anote aí no seu esboço. Já tenho enfatizado isso, mas quero focar mais nisso ainda. Cada cristão serve a outros servos. Vamos voltar a pensar nisto. Ou seja, você é mordomo do Senhor para abençoar outros servos. Olha só o versículo, a quem seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Feliz o servo que o seu senhor encontra fazendo assim quando voltar. Percebe, Jesus está chamando a atenção daqueles servos que são responsáveis por outros. O mordomo, ou seja, o escravo que ganhou a confiança. E ele recebeu a tarefa de fazer a gestão dos negócios do seu senhor, dos bens do seu senhor, da fazenda do seu senhor. E ele tinha liberdade para agir, ele tinha considerável liberdade de ação. Inclusive, ele podia até mesmo dar algumas correções aos demais servos.
Contextualizando esse texto, irmãos, aqui para a nossa igreja, nós podemos dizer que esses servos mordomos, que servem outros servos, são os pastores. São os diretores dos ministérios. São os líderes das mais de 30 equipes que nós temos. Eles estão ali para servir os seus liderados. Ou seja, cada um está ali para servir alguém. E Jesus disse: eu espero que você esteja fazendo muito bem o seu papel. Espero que você esteja cuidando deles, alimentando no tempo certo. Olha só, estimulando, alimentando no tempo certo. Olha, tem tempo para todas as coisas. Eu quero aprofundar um pouco mais esse assunto. A Bíblia apresenta outra maneira, e falei hoje pela manhã sobre isso. A Bíblia diz que nós estamos aqui para prestarmos serviço a Deus. E a Bíblia nos diz que o cristão forma o corpo de Cristo, como já falei. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Outra maneira de dizer, olha, como membro eu tenho uma função. E dentro desta função, o outro membro depende de mim. Ou seja, nós temos essa interdependência, um serve ao outro. A minha mão precisa ajudar o meu corpo a alimentar, a cuidar, a fazer higiene, os pés têm que conduzir, cada parte do meu corpo, cada membro tem uma função que trabalha em conjunto. Só acontece da mão virar pé quando há uma deficiência no corpo, aí está com deficiência. É por isso que o Espírito Santo, quando você entregou sua vida a Jesus, deu capacidade para você servir, para você ajudar o outro. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, abra sua Bíblia aí, abra seu aplicativo. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E o apóstolo Pedro, ainda pegando esse tema, olha como ele diz, 1 Pedro 4, 10, 11. Cada um exerça o dom que recebeu, olha só, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Ele diz amém. Amém, irmãos? Ou seja, você recebeu de Deus dons para abençoar vidas. Deus deu talento, não é para você ficar rico, não. Deus deu habilidade a você para sim você ganhar, você poder subir na vida, mas no aspecto espiritual, aí vamos pensar em termos eclesiásticos, qual é o dom que Deus deu para você abençoar outras pessoas? No corpo de Cristo, você é um membro, qual é a sua função? O alerta de Jesus, da Bíblia aqui, é que cada um cumpra a sua missão. Cumprir a missão usando os dons, servindo o Senhor com os dons e talentos. Agora, interessante, ele diz aqui que tem que agir assim na expectativa, naquela perspectiva de que eu estou fazendo isso, eu vou prestar conta a Deus do que Ele me deu. Entenda uma coisa, o dom que você tem não é seu, é de Deus. Deus pode até tirar. Deus vai tirar, se você não usar. Sou pastor há 40 anos, eu vi muitos irmãos que tinham dons maravilhosos e eu vou usar o termo aqui, me perdoe, por frescuragem, deixaram de usar o seu talento. Eu os conheço hoje, eles perderam os dons que Deus tinha dado.
Conheço alguns que hoje estão aí vagando, tentam retomar, mas não tem jeito, perdeu o dom que Deus deu. O dom não é seu, o dom é de Deus. E você tem que entender o seguinte, você vai prestar contas a Deus, de como você usou o seu dom. Se pessoas foram abençoadas, ou você usou o dom em benefício próprio. Eu digo a vocês que a pior coisa numa igreja, eu chamo de desgraça de uma igreja, é quando membros usam o seu dom em benefício próprio, para abençoar a si próprio. Não, o dom não é para si. Você vai ser abençoado quando você estiver abençoando outras pessoas. Cada crente recebeu um dom. Se você é cristão, tem Jesus no coração, você tem um dom espiritual. E Deus vai cobrar isso de você se já não está cobrando. Alguns têm um dom de ensinar, outro dom de evangelizar, outro dom de cantar, outro dom de tocar um instrumento, outro dom de capoeira, como o Deig fez de um ministério, o dom da dança, que a Dani está aqui, com balé. Ela usa isso para abençoar outras vidas, ela é uma profissional nessa área, mas ela usa também isso para abençoar pessoas, em nome de Deus. E tantos outros irmãos, nós temos equipes espalhadas agora, mais de 50 pessoas espalhadas por aí, trabalhando nesse exato momento com as nossas crianças, deve ter umas 30 pessoas cuidando deles. São educadores fazendo, e muitos profissionais que nem são educadores, mas têm esse dom espiritual. Você sabe qual é o seu dom? Você está usando esse dom? Lembra que o dom está conectado com a sua missão de vida. Se você não usar, você vai sentir um vazio. Você vai dizer, qual é o propósito da minha vida? Muitos dos dons estão conectados, inclusive, com a profissão também. E você precisa fazer da sua profissão uma missão de vida. Você vai comparecer diante de Deus e vai prestar conta disso. Domingo que vem nós vamos trazer uma mensagem, vamos ouvir uma mensagem exatamente sobre isso. A ênfase vai ser a parábola, então, dos talentos, que você vai prestar conta a Deus. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. Deus lhe deu o dom porque Ele precisa que você o use. Deixa-me dizer outra coisa. Neste exato momento tem pessoas orando. Talvez aqui nesse auditório, dizendo, Deus, eu estou precisando da tua ajuda. Deus, eu preciso que o Senhor me socorre. E sabe, o socorro está em quem? Está em você. Você vai ser aquela pessoa que vai socorrer, mas como? Uma palavra, às vezes, uma orientação, é exatamente isso. Quantas pessoas estão vivendo em depressão hoje em dia, porque não tem ninguém para se abrir. E nós temos tantos irmãos na igreja que têm um dom de aconselhar, de exortar, mas se retém, não faz disso um ministério, e tantos estão até se suicidando porque não tem ninguém para lhes ouvir. Nesse momento, pessoas estão orando, e Deus diz, olha, procure fulano. Ou se você estivesse usando o seu dom, essas pessoas teriam a resposta de Deus. Quantas pessoas você deixou de abençoar por deixar de usar os seus dons, seus talentos, de servir? Ou, inverso, quantas pessoas você já abençoou? Nós encontramos no Novo Testamento muitos mandamentos de mutualidade. Pesquisando na Bíblia, pelo menos uns 35 mandamentos de mutualidade nós temos. Eu quero citar alguns. Amem uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, cuide um dos outros, edifiquem uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros. São 35 que eu achei. Percebe? O cristão, ele não tem uma vida isolada. O cristianismo faz parte de um todo, é corpo, é comunidade. Ou seja, nós somos salvos para ajudar outras pessoas. Nós somos salvos para continuar a obra de Jesus Cristo, e por isso Ele nos deu dons e talentos. Agora tem que ser algo feito espiritual, é do Espírito Santo. Não é só uma atividade artística, não é só uma habilidade,
Nesse aspecto eclesiástico, é alguma coisa espiritual. Quando você faz, as pessoas vão olhar e ver Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver que há um Deus conduzindo isso. Agora, deixe-me fazer um alerta, não eu, mas a parábola de Jesus. Anote aí no seu esboço. O cristão pode tornar-se um servo mau. Anote aí, mal com U. Olha o que a parábola diz. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Percebe? A pessoa que pega o seu dom e diz: deixa para lá, perde a percepção divina, espiritual, e começa a fazer as coisas, usar aquele dom para benefício próprio, para farriar, esquece até de Deus. Eu vejo aqui, posso classificar 3 tipos de servos. Primeiro são os servos fiéis. Aqueles que servem o próximo, e o próximo olha para ele: você veio aqui em nome de Deus. Você já ajudou alguém, e alguém chegou perto de você e disse: olha, eu estava orando e Deus foi enviado por você? Alguém já teve essa experiência? De você ajudar alguém, e alguém chegar perto de você: olha, você foi enviado por Deus. Isso é usar dom. Essa percepção, a pessoa não vê você, mas vê o Deus que enviou você. Mateus capítulo 25, versículo 21, a parábola que vamos pregar, que vai ser pregada domingo que vem, diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do Senhor. Mas tem um segundo servo, os servos que são maus para os servos. A parábola diz assim: mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Ou seja, perdem a perspectiva do senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Começam então a trabalhar, a fazer as coisas, usar o talento como se Deus não existisse. Fosse mais uma coisa de prazer, é meu lazer, é meu hobby. E numa perspectiva cristã, Deus está lá no céu, não está nem olhando para isso aqui. E ele começa a preencher o coração com desejos maus. É um servo que não tem comunhão com o Senhor. Não há atitude espiritual em suas vidas. Ele utiliza os dons que o Senhor deu, os bens que o Senhor lhe concedeu, em benefício próprio, em detrimento de outros servos. Poderia estar abençoando outro servo em nome de Deus, e Deus sendo visto, e essa pessoa foge totalmente. Ou seja, ele faz as coisas para a sua própria satisfação. Se ele fosse um servo fiel e prudente, como a parábola diz aqui, ele iria fazer tudo funcionar, iria pensar no todo. O servo fiel e prudente, ele é responsável pela administração de toda a fazenda, eu tinha que fazer com que a fazenda funcionasse tranquilamente. Ou seja, cada pessoa tem um dom, ele tem que pensar que ele faz parte de um todo e tudo tem que funcionar. Agora tem um terceiro tipo de servo. Os falsos servos. Em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. E ele diz que um fazendeiro estava semeando, preparou a terra e semeou o trigo. E à noite veio o inimigo e semeou o joio, uma erva daninha, e cresceram junto. Quando cresceu, os funcionários diziam: o que vamos fazer? Vamos tirar esse joio? Não, se você tirar o joio, vai tirar o trigo também. Separe, depois da colheita nós vamos separar. Ele disse: olha, os anjos no céu é que vão separar.
Na igreja existe joio. Cuidado com quem você admira na igreja, com quem você olha para a igreja e fica como exemplo. Olha para Cristo, não olha para a pessoa não, você pode estar olhando para um joio. Esses servem ao Senhor, mas não são do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus deixou bem claro esse alerta. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Percebe o versículo 23? Coloquei até aqui no telão. Acho que coloquei no telão o versículo 23. Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam mal. Percebe? São servos que estão na igreja trabalhando, mas não têm comunhão com o Senhor. Tratam mal os demais servos. Olham só para o seu prazer, faz para o prazer pessoal, não olha no todo. Chega lá no céu, não vai chegar. No juízo final, Deus vai dizer, olha, você nem era meu. Então lembre-se disso. Cada um vai prestar conta a Deus. Anote aí no seu esboço. O cristão prestará contas a Deus. Cada um, se você é um cristão, se você tem Jesus na sua vida, se você entregou sua vida a Jesus, se você é um seguidor de Jesus, se você se diz cristão, discípulo de Jesus, você vai prestar conta a Deus. Vou ver o texto, eu separei aqui alguma seleção da parábola de Mateus 24. Diz assim, feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, tratando bem, usando bem seus talentos. Versículo 47, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Deus diz, olha, você foi fiel, eu vou te dar mais bênçãos, mais coisas para você administrar para mim. O versículo 50 diz assim, o Senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Você recebeu um dom de ensinar, dom de evangelizar, dom de cantar, dom de tocar, uma habilidade de fazer alguma coisa. Você está usando? E se Jesus voltar agora e pedir conta, o que você vai falar? E se você morrer agora e dizer, Senhor, eu estava de férias? O que o Senhor vai responder para você? Ou seja, quantas pessoas você está deixando de abençoar? Apocalipse capítulo 20 diz o seguinte, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. 2 livros, o livro da vida. Aceitou Jesus, seu nome está escrito no livro da vida. Agora vamos abrir o livro da obra. Deus diz, olha, eu fiz você, Salmo 139, Deus nos fez com um propósito para cumprir esse propósito. Você fez? Não, Senhor, eu fiz outra coisa. Opa! Lembra de Jonas? Jonas, Deus diz, vá para Nínive. Eu não vou. Eu vou para... se eu vou para a Espanha. Não mandei você para a Espanha. Talvez você esteja sofrendo porque você está querendo ir para a Espanha quando Deus diz, não, vá para Nínive. E no juízo final nós seremos julgados exatamente por isso. Alguém disse o seguinte, que o dia mais perigoso da vida de um homem, olha só, o dia mais perigoso na vida de um homem é quando ele descobre a palavra amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Sabe por quê? Porque esse amanhã pode não vir. E ele perdeu as oportunidades que teria para servir ao Senhor. Percebe? Nós vamos ser julgados. Eu quero chamar a atenção, professor da escola bíblica dominical, você que lidera um pequeno grupo, olha o que Tiago capítulo 3 fala, nós que pregamos, pastores nós que pregamos, olha o que Tiago diz, meus irmãos, não sejam mestres, não sejam muitos de vocês mestres,
pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Se você ensinar a palavra de Deus errado, você vai ter problema. Eu quero citar novamente versículo Mateus 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Qual vai ser o seu julgamento? Ou seja, qual vai ser o veredito que você vai receber? Não te conheço, afasta de mim. Servo bom e fiel, servo mau e negligente. Você foi salvo? Só para ir para o céu? Então morre de uma vez, meu. Já está salvo. Mas não é para isso não. Deus quer que você seja uma bênção para a humanidade. Cada cristão é um servo de Deus. Cada cristão deve servir a outras pessoas, outros servos. Agora, você pode tornar-se um mau servo, mas lembre-se, você vai prestar contas a Deus. Domingo que vem nós vamos pregar sobre outra parábola. Mas, antes da parábola dos talentos, tem a parábola das 10 virgens. E eu quero terminar a mensagem dizendo o seguinte, as parábolas das 10 virgens, Jesus fala então de que houve um casamento e lá sempre tinha, o cortejo nupcial tinha sempre 10 moças. E os casamentos geralmente eram à noite, porque é muito calor. E tinha aquelas tochas. E nas tochas tinha lá, era sustentada uma espécie de um bojo que colocava o óleo e alimentavam. E tinha as 10 moças que estavam ali, mas o noivo atrasou. Ele não era membro da Boas Novas e atrasou, né? É interessante, o noivo sempre atrasam, não é? É um problema sério, né? Já fiz casamento esperar 2 horas. Também cortei a cerimônia no meio. Cortei um monte de coisa da cerimônia. Bom, ele atrasou. E elas tiveram sono, as 10 dormiram, mas 5 eram prudentes. Elas levaram óleo sobressalente, de reserva. 5 não levaram. E de repente, aquela plaquinha chegou um menininho gritando, lá vem o noivo. A parábola diz isso, né? Que alguém gritou, lá vem, não era noiva não. A plaqueta era, lá vem o noivo. E nunca dizem que o noivo está entrando, não é? O noivo entra, ninguém nem fica em pé. Os homens, quando vocês casarem, vocês não serão nada. Elas vão ser, todo mundo ficar em pé, bater palma, ninguém vai ver nem você entrar. Mas na parábola diz, não, lá vem o noivo. Elas levantaram correndo e perceberam que enquanto dormia a lamparina estava apagando, acabou o azeite. As que tinham sido prudentes, imediatamente reabasteceram. E as 5 falaram, olha, me empresta. E a outra falou assim, olha, se nós emprestarmos, nem vocês nem nós vamos ter. Cuidado, no juízo final você não vai ter ajuda de ninguém não, é você e você. E as 5 foram correndo comprar. E o noivo chegou, entrou na festa, fecharam a porta, e as outras chegaram, conseguimos. Fecharam a porta, não entra mais. Elas não tinham azeite suficiente. Muitos interpretam o azeite como o Espírito Santo na vida de alguém. Alguém guiado pelo Espírito Santo. Você pode estar servindo ao Senhor com seus talentos, mas quando Jesus voltar, dizer, olha, eu nem te conheço, você não fez por mim, você fez por você. Você está servindo ao Senhor para satisfação pessoal? Por vaidade? Você está servindo para ser bênção na vida de alguém? Abaixe sua cabeça, ore ao Senhor nesse momento. Quando Jesus voltar, Ele vai olhar para você e dizer, olha, quando você estava na terra, você foi uma bênção, você abençoou tanta gente. Muito obrigado, servo bom e fiel. Muito obrigado. Será que você vai ouvir isso do Senhor?
Você é um cristão, está usando os seus dons, suas habilidades para servir ao Senhor? Fala para o Senhor: Deus, me ajude. Quem sabe você está afastado de Deus, você não está conseguindo usar seus dons, você não está abençoando ninguém. Você é um cristão voltado para você mesmo, para satisfazer seus egos, suas necessidades pessoais, seu complexo de inferioridade. Deus diz: não é por isso não. Olha para a pessoa que está precisando de você, ajude, use o seu dom para ajudar. Olha o Senhor, fala: Deus, me ajude. Tem uma semana que inicia, será que você tem uma habilidade, um dom, que vai poder ajudar alguém? Deus nunca vai pedir para você fazer uma coisa que Ele não deu capacidade de você fazer. Olha o Senhor nesse momento, fala: Deus, me ajude. Deus, eu quero servir ao Senhor abençoando vidas. Vivemos num mundo com tantas necessidades. O que eu posso fazer para ajudar, Senhor? Eu fui salvo, Senhor, para estar com o Senhor, mas enquanto o Senhor me deixa aqui, eu quero ser bênção, eu quero ser luz, eu quero que o azeite da minha botija, na minha lamparina, o óleo continue, Senhor. Eu quero ser luz, brilhar. Se não está, pede ajuda a Deus. Peça a Deus que a tua misericórdia venha sobre mim. A tua graça já vem em salvação, mas eu preciso que o Senhor me ajude agora. Ó Deus, o Senhor conhece cada membro desta igreja, cada irmão, cada irmã que está aqui, cada cristão que está aqui. Cada um de nós temos uma missão de ajudar esse mundo, Senhor, abençoar vidas. Meu Deus, eu peço por essas ovelhas tuas que estão aqui, membros do teu corpo, que cada um possa cumprir a missão e chegar diante do Senhor e ouvir do Senhor dizer: servo ou serva boa, fiel, servo bom e fiel. Ó Deus, que isso aconteça. Pedimos essa graça do Senhor, essa misericórdia sobre nós, no nome de Jesus. Amém.